Livro de Atos, capítulo 3, versículos 1 a 26, será o texto da nossa exposição dessa noite. Então, deixe a sua Bíblia aberta. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada, é a versão que está sendo projetada nas nossas telas. O texto diz assim, queridos: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos aqui como teu povo, como tua igreja, diante da tua palavra, Senhor. Ela é poderosa para transformar cada um de nós. Então eu peço, Pai, que nesse tempo, a partir do teu Santo Espírito, que um dia foi derramado em Pentecostes, este mesmo Espírito que alcança cada um de nós aqui nessa noite, que o Senhor da mesma maneira confronte os nossos corações, que o Senhor toque naquelas questões que são particulares, íntimas do nosso ser, mas que servem como instrumentos de Satanás para nos afastar de Ti. Pai, nos liberta desse mal, Jesus,
Que nesse tempo seja o Senhor consolando, fortalecendo, vivificando a tua igreja aqui reunida, e que, sobretudo, o seu nome seja glorificado a partir de nós. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, nesse mês aqui na nossa igreja, nós estamos numa série de exposições a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Este livro é considerado para muitos como o quinto evangelho. Isso porque existe uma continuidade do evangelho de Lucas com o livro histórico de Atos. A grande diferença destes dois livros é que no evangelho de Lucas nós vemos o ministério de Jesus Cristo entre os homens. Em Atos dos Apóstolos, talvez numa melhor definição, num melhor título para este livro, nós o chamaríamos de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Por isso, então, o livro de Atos, para muitos, ele não é considerado apenas como um livro histórico, mas um livro que nos conta o que aconteceu a partir do momento que o Senhor Jesus subiu aos céus e derramou o seu Santo Espírito à igreja que permaneceu na terra. Nós observamos que Lucas, ele é muito preciso na sua escrita ao longo de todo esse livro. Lembre-se, Lucas, ele era um médico, e um médico precisa ser muito específico naquilo que ele fala, não é? Imagina se o seu médico te desse uma receita geral: está com dor de cabeça, pode ser qualquer coisa, tome um melhoral infantil. Não faz sentido, né? Então Lucas, ele é muito específico, ele escolhe cada uma das palavras, cada uma daquelas coisas que ele quer que nós entendamos que tem valor na sua palavra. Então nós observamos no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos que muitos prodígios e sinais aconteciam por intermédio dos apóstolos e por intermédio da igreja ali reunida. Porém, Lucas, ele escolhe aqueles que para ele e para nós, entendendo que foram inspirados pelo próprio Deus, aquelas cenas que são as principais, os highlights da igreja de Jesus Cristo na igreja primitiva. Então nós observamos aqui que no primeiro capítulo, o Senhor vem até os seus discípulos e fala para eles: não se afastem de Jerusalém, ali será derramado o Espírito Santo de Deus. O povo de Deus ali, a igreja de Jesus, tinha o entendimento do Espírito de Deus a partir do Antigo Testamento, aquele poder maravilhoso que vinha sobre determinadas pessoas específicas. Lembre-se, esse poder veio, por exemplo, sobre Davi, veio sobre Sansão, entre outros homens de Deus que tiveram a sua vida e foram usados para a glória do Senhor no Antigo Testamento. A ideia desse poder do Espírito Santo, então, era comum ao ouvido daqueles homens. Então, quando eles se reúnem a partir dessa nova igreja de Jesus, eles estão nessa expectativa: como esse Espírito seria derramado? Jesus continua dizendo: vocês receberão poder. Para o quê? Para que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus garante àqueles homens: se reúnam, orem, busquem a presença, o meu poder, o poder do Espírito Santo de Deus virá sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas por onde quer que vocês forem. Observamos que no finalzinho do capítulo 1, nós temos ali uma disputa, uma escolha, entre aquele que viria a ser o outro apóstolo, tendo em vista que Judas Iscariotes tinha findado com a sua vida, havia traído o nosso Senhor. A igreja se reúne e eles chegam à ideia de que eles precisariam então de um substituto. Eles tiram ali um para o ímpar, e Matias é escolhido em detrimento daquele que era conhecido como Barsabás. Observamos que no capítulo 2, o Espírito Santo é então derramado. A igreja de Jesus estava reunida em Jerusalém, quando o Espírito Santo vem até eles, e eles começam a pregar o Evangelho de Jesus, de modo que as pessoas que ali estavam, de diferentes nações, ouviam na sua língua materna a pregação do Evangelho. Isso para muitos foi a salvação, para outros a perdição. Muitos zombavam deles dizendo: esses estão bêbados, eles não sabem o que falam, 3 horas da tarde eles já estão nesse ponto. Para outros, Pedro, depois desse derramar, ele se levanta e ele tem a sua primeira pregação. Nós temos a informação de que 3.000 pessoas se convertem a partir dessa pregação. O Espírito Santo de Deus é então derramado. Observamos então, agora no capítulo que nós iremos expor, capítulo 3, que João e Pedro, aquela dupla inseparável, eles
a partir daquela experiência que eles tiveram, eles continuam o seu ministério, e agora então eles vão até o templo, aonde eles comumente oravam. E aqui eu já quero entrar nas nuances do nosso texto, queridos. Nós precisamos entender que os apóstolos de Jesus, eles eram judeus. Então o texto enfatiza para nós, no versículo 1, que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo, para a oração das 3 horas da tarde. O nosso Deus, o Deus que Pedro e João serviam, o Deus que lá do Antigo Testamento já anunciava a vinda do Messias, é o mesmo Deus que os judeus adoravam. A grande questão é que os judeus tiveram um entendimento errado, e aqui então Pedro usa até dessa experiência para confrontá-los. Mas nós observamos, em primeiro lugar, que essa experiência maravilhosa de Pedro e João com o Espírito Santo de Deus, não mudou a sua vida de uma maneira assim, total. Isso porque, quando eles têm o derramar do Espírito Santo, para onde eles vão? Eles continuam vivendo a sua vida, cheios do Espírito Santo. E aonde eles estão indo? Para o templo. O que eles faziam no templo? Nós sabemos pela cultura judaica que eles tinham 3 momentos de oração diária: pela manhã, à tarde e ao pôr do sol. Então os judeus que moravam em Jerusalém, eles se dirigiam até aquele templo para buscar a presença de Deus. Então era o ordinário da vida deles, algo que eles já estavam acostumados a fazer. E aqui não mudou nada. Pedro e João, eles se dirigem até o templo. Segunda lição que nós aprendemos a partir desse contexto, que Pedro e João agora, eles estavam diferentes, eles estavam sensíveis. Por quê? Porque quando eles chegam ao templo, nós observamos que um coxo havia sido levado até a porta do templo, porta chamada Formosa. Isso porque ali era um lugar aonde os gentios, aonde aqueles que tinham deficiências físicas poderiam entrar. Para a cultura dos judeus, uma pessoa que tinha qualquer tipo de deficiência, ela não poderia entrar no lugar santo, então ela não poderia passar da porta para lá. O lugar que ela poderia ficar é o lugar onde eles estavam, porque para a cultura judaica, uma pessoa que tinha nascido com deficiência, ela tinha recebido uma maldição de Deus. Deus não amava tanto, por isso ela não era digna de entrar no santo templo. Então esse coxo é levado até aquela porta chamada Formosa. Estudando um pouquinho da cultura dessa região de Jerusalém, nós sabemos que a porta do templo chamada Formosa, ela tinha também um outro nome, era chamada Porta de Nicanor. Isso porque, e isso aqui nós não temos a precisão dessas informações, são apenas especulações, isso não é bíblico. Nós entendemos que Nicanor foi alguém que doou essa porta para o templo de Jerusalém, uma porta que tinha aproximadamente 20 metros de altura, então era muito alta, extremamente alta, 5 metros de altura, 20 metros, esqueçam, 5 metros de altura, toda de bronze. Então ela tinha muito mais valor que as portas que eram revestidas de ouro. Então por isso que Pedro, quando ele chega até ali, a porta do templo chamada Formosa, uma porta muito alta, aonde tinha um coxo de nascença, como ele fala, quais são as palavras dele para aquele milagre? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, te dou. Ele não está falando isso aleatoriamente, dizendo, não tenho dinheiro aqui, então vou te curar. Não foi isso que aconteceu. Ele está fazendo uma referência direta àquele contexto. Ele estava diante daquela porta. Aquilo que mais tinha valor para aquelas pessoas ali era o bronze de Corinto, que era maciça aquela porta. E aí então ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Como aquele homem, ele ia até a porta, ele não conseguia andar, então possivelmente ele era levado por amigos ou parentes até aquele lugar. Isso porque, como eu já disse para os irmãos, ele não poderia entrar. Mas perceba como este homem, ele é sagaz na sua escolha, porque ele não poderia pedir para que o levassem, por exemplo, na porta, numa região portuária, não poderia pedir para que os levassem numa região de comércio, um lugar fácil de receber esmolas, mas aonde ele pede? Para que ele seja levado no templo. Isso porque quando o judeu entrava para adorar a Deus, ao sair dali e ao ver a situação daquela pessoa, isso geraria um peso na sua consciência, e aí então, para talvez mostrar aos outros a sua religiosidade, que era comum daquele povo fazer, eles o ajudavam. Então ele foi muito sagaz na escolha
de ter ficado ali naquela porta. Então nós observamos também que o que mudou em Pedro e João era o poder. Eles receberam esse poder. Eles tinham ido naquele mesmo templo com o próprio Cristo. Era bem provável que aquele coxo estivesse ali durante muitos e muitos anos. A Bíblia fala no capítulo 4 de Atos que ele já tinha mais de 40 anos e ele nasceu assim. Então a probabilidade dele ter crescido ali naquele lugar é muito alta, ou seja, todas as pessoas ali o conheciam. É como os mendigos da nossa cidade que a gente conhece. Não tem uns loucos aí que a gente já sabe pelo nome? Quem aqui lembra da Xuxa do Calçadão? Todo mundo sabia quem era a Xuxa do Calçadão. Era um mendigo comum, uma pessoa que ficava pedindo dinheiro comum a todas as pessoas. Eu lembro que na época ela tinha um grupo no Orkut, lembram? Eu amo a Xuxa do Calçadão. Era comum, todo mundo sabia quem era a Xuxa do Calçadão. Esse mendigo aqui, coxo de nascença, ele cumpria esse mesmo papel. Ele era comum a todas as pessoas que iam até o templo de Jerusalém e o viam. Como isso então acontecia, queridos? Aquele homem, ele ficava ali com a sua cabeça baixa, com a mão erguida. Aquele que sentisse no seu coração, entregava para ele ali a sua esmola, e assim então ele teria a sua subsistência. Outra coisa que nós observamos aqui nesse contexto, que esse poder do Espírito Santo conduz Pedro e João para que preguem o Evangelho. Então o poder não tinha um fim em si mesmo, mas esse poder que eles receberam os impulsionava à pregação do Evangelho. Da mesma maneira como nós ouvimos na semana passada, quando no Pentecostes o Espírito é derramado, todo o povo atônito, sem entender o que estava acontecendo, Pedro se levanta e prega o Evangelho. É o mesmo procedimento. Aqui nós vemos um milagre, e ao final desse milagre, todo mundo sem entender o que estava acontecendo, Pedro se levanta e começa a pregar. Então, nós precisamos entender como essa pregação ela foi poderosa. Porque se você avançar o capítulo 4, no versículo 4, você lê o seguinte: porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Irmãos, olha o crescimento do Evangelho aqui. Será que essa pregação ela teve resultado na vida daqueles homens? Aqui não está falando de homens que foram convencidos por um discurso, mas aqui está falando de homens que se converteram verdadeiramente a Jesus. 5.000 homens, de 3.000 eles pularam para 5.000. Pregação poderosa, a pregação de alguém que era cheio do Espírito Santo de Deus. Lemos também no versículo 13, ainda sobre essa pregação: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro então, depois dessa pregação do capítulo 3, ele vai até o Sinédrio, ele prega novamente. E quando ele está pregando, agora não para o povo em geral que estava no templo, mas agora ele está pregando para os saduceus, para o capitão do templo, para os fariseus, para todos aqueles que compunham as autoridades constituídas pelos judeus, e ele prega de novo. E aqueles homens, eles olham para a maneira como Pedro prega, e eles reconhecem como esses homens iletrados e incultos. No grego, a palavra aqui incultos, ela vem da seguinte palavra: idiotai. Não preciso traduzir para você o que significa, né? Eles estão literalmente chamando aqueles homens de idiotas. Como esses idiotas, sem conhecimento, sem nenhum entendimento, eles estão falando desse jeito? O que mudou, irmãos? O poder do Espírito Santo de Deus agora estava sobre eles. Não era mais a capacidade humana que estava sobre eles, mas era o poder de Deus que agora havia sido derramado sobre eles, que os capacitava para que eles pregassem essa mensagem de uma maneira totalmente efetiva, de modo que 2.000 pessoas se converteram. Mas quais são os aspectos dessa pregação tão poderosa, né? Nós observamos aqui no texto, nos primeiros versículos, a partir do versículo 11, Pedro então, a partir daquele milagre, eu não quero me delongar no milagre, tá? Eu quero me delongar na ação de Pedro, na pregação de Pedro. Pedro então, ele se levanta, vendo todo aquele alvoroço, versículo de número 12, diz assim: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar?
Pedro, ele não traz essa ideia para aquele grupo de uma maneira aleatória, como nós já vimos, assim como ele faz no milagre, assim ele continua fazendo na sua pregação. Lembrem-se, não é Pedro que está falando a partir da sua capacidade, mas o poder de Deus que fluía sobre ele. E aí então ele fala para eles: por que vocês estão olhando para nós, como se fôssemos nós que tivéssemos feito o tamanho milagre? Por que ele faz isso? Um conhecimento que não vem das Escrituras também, mas que foi trazido a partir de estudos históricos do Talmud, do Midrash, escritos judaicos do segundo e terceiro século, nos mostram que era comum à cultura judaica terem os Hissidins ou Hassidins. Quem eram esses homens? Eles eram judeus que, para aquela cultura, eles tinham determinado tipo de poder. Então, homens que, por serem muito piedosos, homens santos, homens que eram diferentes daquele contexto, eram conhecidos por terem determinado tipo de poder. Então, um daqueles homens, por exemplo, eu não lembro exatamente o nome dele, fico devendo para vocês, mas o poder que ele tinha era o seguinte: as pessoas, ao pedirem oração para ele, e ele orasse por aquelas pessoas, se na oração dele ele não gaguejasse, não tivesse qualquer problema na sua fala, o milagre aconteceria. Por outro lado, se ele tivesse qualquer problema na sua fala, durante aquela oração, não aconteceria nada. Então as pessoas vinham até aqueles homens, pedindo oração para ele, acreditando que ele tinha esse poder. Outros, por exemplo, tinham o seguinte poder, ele dizia o seguinte, tinha a seguinte motivação, a seguinte história: ele fez um círculo em volta dele, e ele falou que ele ficaria ali, buscando a Deus, e ele só sairia daquele círculo quando chovesse. Adivinha o que aconteceu? Choveu. Por isso, aquelas pessoas começaram a acreditar que ele também era santo e que ele tinha poder. E esse poder dele era muito restrito a essa ação de fazer círculos. Eu esqueci o nome desses dois irmãos, mas se você pesquisar na internet, você vai encontrá-los com facilidade. Esses eram os Hissidins. Então, eles, ao fazerem determinada coisa, que muitos julgavam como miraculosas, eles olhavam para essas pessoas e falavam: eles têm poder. Eu quero que eles orem por mim, eu quero que eles imponham sobre mim as suas mãos. Isso se parece um pouquinho com a nossa cultura, gente? Se parece um pouco. Nós não temos religiosos que dizem que têm poder, e às vezes nós mesmos acreditamos nisso, não é? Certa vez eu fui orar com uma pessoa, e eu orando normalmente com ela: Senhor Deus, tira todo o mal, liberta desse mal, traz a sua cura. Beleza. A pessoa agradeceu para mim e foi embora. Na outra semana ela voltou, ela pediu para orar por ela de novo. E naquela segunda oração, eu percebi que na primeira oração ela não ficou tão satisfeita. Então eu falei assim: agora eu vou orar então com unção. E eu falei assim: Senhor Deus, no nome de Jesus. Aí no final da oração ela me disse assim: pastor, essa segunda oração sua foi poderosa. Eu só mudei o meu tom de voz, irmãos. A oração continua a mesma. Você percebe como esse misticismo, ele é fruto do nosso coração? Às vezes nós acreditamos que o poder vem de nós, ou da maneira como nós falamos ou fazemos determinada coisa. Isso acompanha a humanidade desde toda a história, e não era diferente entre os judeus, um povo extremamente místico. Por isso então Pedro fala para eles: por que vocês estão olhando para nós? Nós não somos esses Hissidins. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Deus nos incumbiu. O poder que nós estamos manifestando não vem de nós, mas é o poder que vem de Deus. É totalmente diferente. O que Pedro e João então fazem? Eles dão o mérito, a glória daquele fato extraordinário a quem é devido, que é o próprio Deus. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é essa: quem é a fonte de todo poder? É Deus. Deus é aquele que nos enche, Deus é aquele que muda a história da humanidade, muda a história das nossas vidas. Lembrem-se, quem era Pedro? Nós somos muito familiarizados com o fato de Pedro ser conhecido por negar a Jesus quantas vezes? 3. E ele nega não para uma multidão, mas para algumas pessoas. Mas aqui nós vemos ele se levantando pronto para enfrentar o próprio sinédrio, por amor a Deus, pelo poder de Deus. Então guarde isso no seu coração. Em primeiro lugar, Deus não muda contextos, Deus não muda cenários, Deus não muda objetos. O que Deus muda são pessoas.
O templo de Jerusalém mudou, irmãos. Era o mesmo templo que Pedro e João iam para orar, era o mesmo lugar. O coxo mudou, era o mesmo coxo que estava lá. Todas as coisas estavam como estavam antes. A grande questão é que agora Pedro e João haviam sido transformados. E essa é a primeira lição do nosso texto. Em primeiro lugar, o poder de Deus vem até nós, para que nós sejamos transformados. Deus não vai mudar o cenário da sua vida, Deus vai mudar você. Você, quando é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai voltar para os mesmos afazeres, para os mesmos lugares, mas o que estará de diferente lá é você. É assim que Deus age, esse é o modus operandi do nosso Senhor. Deus, Ele muda pessoas. Nós lemos e observamos que o texto continua nessa pregação de Pedro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a quem? Que palavra está escrita na sua Bíblia? Glorificou o seu servo. Palavra ruim que Pedro escolheu, né? Lembram que Lucas é extremamente específico e detalhista nas suas escolhas de palavras? Não foi que ele errou, Pedro usou exatamente essa palavra, porque o que Pedro está fazendo? Ele está pegando todo o Antigo Testamento, e ele está levando para Jesus Cristo. O povo judeu, eles amavam serem reconhecidos por eles serem o povo, o Deus de Abraão, o povo do Deus de Isaque e de Jacó. Mas agora, o que nós observamos aqui? Que Pedro, ele coloca toda essa descendência dos judeus, todo esse orgulho que eles tinham pelo lugar onde eles tinham nascido, pelos seus pais, e ele fala: nosso Deus glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Pedro, ele usa o termo servo para se referir ao sofrimento de Jesus Cristo, à paixão do nosso Senhor. Nós estamos chegando na Páscoa, momento que nós nos lembramos de toda a dor e sofrimento que Jesus teve que carregar sobre si, quando foi crucificado no nosso lugar. Pedro usa essa expressão de servo, no sentido daquele que foi entregue voluntariamente, que sem nenhuma lágrima, que sem nenhum questionamento, morreu por nosso favor, como um servo, como uma oferta, como aquele que voluntariamente se entregou por nós. Pedro está pegando todo o contexto histórico que era comum do pensamento judeu, e ele está dizendo: Jesus, Ele é o Messias que vocês aguardam. Jesus é este aquele que vocês tanto esperavam. Jesus é deste que os profetas, e nós podemos ler isso no final, falavam. Ele é aquele profeta que Moisés disse que viria. Ele é aquele pelos quais os profetas, e aqui ele cita Isaías, dizendo que viria. Ele é o Salvador que haveria de padecer por amor do seu próprio povo. Pedro, ele pega toda a teologia bíblica do Antigo Testamento e ele o leva para Jesus. Isso é lindo, gente, porque é o mesmo comportamento que ele tem com o milagre. Se ele tem aquele milagre e ele leva para Cristo, agora ele pega todo o acontecimento, toda a história do povo judeu e leva para quem também? Para o próprio Cristo. Cristo é o centro da nossa vida e o centro da nossa existência. É isso que ele está mostrando para eles. Versículo de número 14: vocês negaram o santo e o justo, pediram que fosse solto um assassino, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O que trouxe aquela cura àquele homem coxo de nascença? Foi a fé que ele teve? Já ouvi alguém dizendo: você não foi curado, você não recebeu a sua cura porque lhe faltou fé? Nem sempre a fé é elemento crucial para milagres. Nós temos um exemplo aqui. O outro exemplo, aquele homem que Jesus cura na beira do poço, não tinha fé ali. O que nós estamos observando? Que aqui é mérito total, e sempre foi mérito total do próprio Deus. De que parte tem aqui Pedro e João? Eles tinham qualquer poder para apontar para si mesmos e dizer: ó, nós que curamos, vamos lá para a minha igreja, vamos montar aqui um grupo santo, vamos fazer isso? Eles não fazem isso.
Esse era o papel dos apóstolos, queridos. Um parênteses, você sabe por que apóstolos foram levantados pelo nosso Senhor? A palavra apóstolo, do grego apostelo, é aqueles que foram enviados pelo próprio Cristo, para testemunharem de Jesus. Então, para que um apóstolo fosse apóstolo, ele precisaria ser testemunha viva do Cristo ressurreto. Então, todos os apóstolos viram Jesus ressuscitado, Pedro e João inclusive. Paulo, depois, ele vê o próprio Cristo também, o qual o discipulou durante algum tempo. Então, para que um apóstolo seja um apóstolo, ele precisa do quê? Ser testemunha do Cristo vivo. Por isso, então, nós precisamos ter muito cuidado com os apóstolos dos nossos dias, né? Como diz o pastor Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Não existem mais apóstolos entre nós, a não ser que sejam apóstolos das suas igrejas, não da igreja de Jesus. Da igreja de Jesus, todos os apóstolos já morreram. Então, aqui, o papel do apóstolo é fazer exatamente isso: levar para Cristo, apontar para Cristo, levar para o Senhor toda a honra e toda a glória. E este aqui é o caminho que Pedro está seguindo na sua pregação. Ele está dizendo para eles: vocês mataram o autor da vida, vocês foram aqueles que aniquilaram o Messias, que vocês tanto aguardavam. Vocês não reconheceram em Jesus Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Vocês, pelo contrário, escolheram um assassino, Barrabás, diante de Jesus Cristo. Irmãos, talvez a gente olhe para os judeus e a gente pense: meu Deus, que povo burro, como podem eles verem Jesus e não reconhecerem? Irmãos, se nós estivéssemos lá naquele contexto, nós estaríamos lá gritando: Barrabás, Barrabás. Nós seríamos esses, porque Jesus foi abandonado por todos nesse momento. O povo de Deus olhava para Cristo e dizia: crucifica-o, crucifica-o. E aqui é a mensagem linda do Evangelho, porque Pedro ele continua dizendo: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, e aqui o Evangelho é pregado: arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aqui ele começa a referenciar no Antigo Testamento essas falas. Mas aqui eu já quero me seguir para o final do nosso sermão, queridos, porque essa pregação ela tem 3 bênçãos das nossas vidas. A primeira delas, no versículo de número 19, a linha B: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Irmãos, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, porque Pedro os acusa de terem feito qual pecado? Vocês mataram o autor da vida. E aqui Pedro fala o que para eles? Portanto, arrependam-se, convertam-se, e todos os seus pecados serão cancelados. Irmãos, você tem noção do que você acabou de ouvir aqui? Pedro dizendo que aqueles que foram responsáveis por pregarem o próprio Cristo naquela cruz, aqueles que foram responsáveis por cuspir enquanto Jesus caminhava entre eles em direção aonde ele seria crucificado, aqueles que o amaldiçoavam, aqueles que caçoavam: não é este o rei dos judeus? Estes teriam todos os seus pecados cancelados, à medida que se convertessem, se arrependessem dos seus pecados. Irmãos, o que tem te afastado de Jesus Cristo? Qual é o teu pecado que te leva para mais longe de Jesus e que você olha para si e fala assim: Deus nunca vai me amar, olha o que eu fiz, Deus nunca vai me perdoar, Deus nunca vai me amar? Meu Deus, quando a gente olha para o que Pedro está dizendo, Pedro está falando exatamente o que é a graça do Senhor que é derramada sobre nós. Tudo aquilo que nós fizemos, tudo. Pastor, mas antes da conversão, né?
que você fez ontem, irmão. Quando você dobra os seus joelhos, olha para os céus e pede: Senhor, perdoa o meu pecado. Isso, o seu pecado, ele é cancelado pela obra de Cristo Jesus na tua vida. Mas pastor, todos os seus pecados serão cancelados. Isso é graça, gente. Isso é a graça de Jesus sendo derramada sobre nós, irmãos. A figura aqui que nós podemos usar para ilustrar essa ideia de pecados cancelados, que é a figura que Pedro está referenciando aqui, é a ideia de alguém que escreve num papiro. No contexto aqui de Pedro, a escrita que eles usavam não é como as canetas esferográficas que a gente tem. Quando a gente escreve num papel, aquela tinta ela é absorvida pela folha, certo? No papiro e a tinta que eles usavam não era assim. A tinta ela era como se fosse posta sobre aquele papiro. Então, se alguém pegasse um paninho, uma buchinha, e esfregasse assim, apagava. A palavra utilizada aqui por Pedro é a palavra que era usada a esse tipo de ação, de alguém que apaga o papel que havia sido escrito. É isso que Deus faz com o nosso pecado, irmãos, e essa é a primeira bênção que nós extraímos desse sermão. Os nossos pecados são cancelados. Deus perdoa os nossos pecados, Ele esquece o passado. Esse é o nosso Deus, irmãos. Pare de olhar para trás acreditando que aquilo que você fez é instrumento para te afastar do maior amor do mundo. Jesus te libertou, Jesus te trouxe para perto. O que você fez já foi pago naquela cruz. Busque ao Senhor. O Senhor é aquele que te ama e que te chama para perto. Em segundo lugar, queridos, nós observamos a segunda bênção dessa mensagem, que é a promessa de que a presença de Deus venham tempos de refrigério, versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus Cristo. Então, olha que bênção. Aqueles homens que haviam matado o nosso Senhor, agora eles recebem a promessa de que, à medida que eles se arrependessem, à medida que eles se convertessem, e à medida que eles buscassem a presença do Senhor, eles teriam uma presença extraordinária sobre as suas vidas. Irmãos, isso para nós talvez não faça tanto sentido, mas para o povo de Israel, a presença de Deus significava a bênção. Por exemplo, quando eles estavam no deserto em direção à terra prometida, os irmãos lembram quem os direcionava, quem o apontava para eles os caminhos que eles deveriam percorrer? Durante o dia, uma coluna de nuvem, durante a noite, uma coluna de fogo. Então, quando eles tinham aquela presença visível, eles entendiam que quem estava com eles? O próprio Deus. Era visível, era tangível. Para o judeu, a presença de Deus, ela era muito mais tangível do que é para nós, porque nós não temos essas colunas entre nós não vivemos nessa época, mas para eles era muito mais recente. Para nós, a presença é uma presença espiritual, mas é essa mesma presença que estava com eles no deserto, é a mesma presença que está conosco hoje. Para o quê? O que significa a presença de Deus na tua vida? Em primeiro lugar, a presença de Deus na nossa vida é proteção. Quem é o Deus que te guarda? Quem é a fortaleza da nossa alma? Quem é a rocha onde nós depositamos a nossa esperança? É o próprio Cristo. O Senhor nos protege. Quem nos dá os livramentos? É o Senhor. Às vezes a gente nem sabe o que aconteceu, mas Deus está nos guardando. A presença de Deus significa proteção. O que mais significa a presença de Jesus na nossa vida? A provisão. Quem é aquele que enche os nossos armazéns? Quem é aquele que nunca deixa nada faltar? Quem é aquele que está conosco fornecendo o nosso trabalho, nos dando as capacidades intelectuais e físicas para que nós possamos desenvolver as nossas funções profissionais? É o próprio Deus. A provisão, ela vem do próprio Deus e da presença do Senhor. Você quer saber se Deus está contigo? Lembre-se da proteção dEle. Segundo, lembre-se que Ele é o Deus que dá a provisão para você. Em terceiro, o poder. Quando nós temos a presença de Jesus na nossa vida, nós somos usados para fluir o seu poder, por onde quer que a gente vá, seja o que for que a gente faça, nós podemos testemunhar desse poder que está sobre nós. Isso significa a presença de Jesus, e essa presença, ela muda toda a nossa vida, como eu falei para vocês, que mudou a de Pedro.
ela muda também a nossa. Você ter a presença de Jesus implica em você conhecer o próprio Cristo. Certa vez eu usei esse exemplo, quero usar de novo nessa pregação, de um concurso de poesias que estava tendo numa cidade muito pequena da Inglaterra. As pessoas se inscreviam e elas vinham até um palco e elas declamavam as suas poesias, os mais variados tipos de leitura e literatura. Levanta-se um homem, um douto, alguém cheio de intelectualidade, usando palavras difíceis, alguém que tinha uma prosódia muito boa, alguém que tinha toda a capacidade humana para fazer com que todos o admirassem muito pela sua eloquência. Aquele homem se levanta e ele recita o Salmo de número 23. Ao final dessa atividade, todos se colocam de pé e o aplaudem. Depois, logo após dele, se levanta um senhor, e ele não tinha nenhuma habilidade, uma pessoa extremamente simples. Ele pega a sua Bíblia, abre, no mesmo Salmo 23, mas ele, por se reconhecer naquele Salmo, por perceber a mão de Deus na sua vida, o cuidado do Senhor, o bom pastor, ele é levado às lágrimas, que ao final daquela sua apresentação, as pessoas não estavam aplaudindo, mas estavam chorando. E aí 2 homens conversando nos primeiros bancos, disseram uns aos outros: o primeiro conhecia o salmo do pastor, o segundo conhecia o pastor do salmo. Essa é a diferença entre presença, queridos, é nós entendermos que Ele está conosco aqui, é nós entendermos que nós nunca nas nossas vidas estaremos sozinhos novamente. E o que Pedro está dizendo? Que a presença de Deus trará sobre nós tempos de refrigério, tempos de descanso, e Ele estará conosco. Por último, a terceira bênção, queridos, é prometido que o próprio Cristo enviará o Senhor Jesus, é prometido que o Cristo que foi designado é o próprio Jesus. A ideia de que o Messias aguardado se apresenta no nosso Senhor e Jesus Cristo. Isso também é lindo, queridos irmãos, porque nós observamos como funciona a ação de Deus na vida do seu povo. Eu não sei você, mas quando eu era criança, tinha um joguinho que eu gostava muito de jogar, The Sims. Já jogaram esse jogo? Os jovens devem ter jogado. Para você que não sabe o que é isso, era um joguinho onde você administrava uma cidade, você criava os personagens, você influenciava as relações, você era como se fosse o Deus daquela comunidade. E uma das coisas que quando eu jogava esse jogo, mais eu tinha raiva, era quando as pessoas que eu criava, começavam a fazer aquilo que eu não as criei para fazer. E adivinha o que eu fazia? Eu as matava. 10 anos de idade. Esse é meu coração, irmãos. Imagina se Deus fosse assim conosco. Você desobedeceu a Deus hoje, pum, cai um raio lá, morri. Imagina, é assim que Deus faz? Tenta lembrar as suas cabeçadas que você já deu na sua vida, as suas desobediências, os seus ataques de rebeldia contra o Senhor. Imagina se Deus olhasse para você e falasse: não quero mais você. Mas o que Deus faz com aqueles que mataram o Messias? Com aqueles que olharam para a cruz e riram? Para aqueles que foram os responsáveis por matar o autor da vida? Jesus os convida à restauração. A palavra utilizada aqui na pregação de Pedro é a mesma palavra utilizada por João lá em Apocalipse, para falar sobre os novos céus e a nova terra. A ideia da restauração plena do Senhor. Deus, Ele não poderia pegar o povo judeu e extirpar esse povo? Mas o que Ele faz? Ele oferece gratuitamente, através da sua graça e da sua misericórdia, o perdão. É Deus dizendo para eles: a despeito de tudo que vocês fizeram, eu os redimirei, eu os restaurarei, eu mudarei a história de vocês. Irmãos, é a mesma ideia daquilo que o Senhor fará conosco, quando o Senhor partir esses céus e descer aqui, levar a sua igreja junto com Ele, restaurar cada um de nós. No grego, a palavra novo céu e nova terra, a palavra nova, ela tem a ideia não de um novo que muda a essência, que muda o objeto, mas de um mesmo objeto que é restaurado,
Então imagina uma caneta que você tenha, você como um colecionador de canetas. Essa caneta para de funcionar, ela já tem 50 anos de uso. Você joga fora e compra outra. Isso é uma caneta nova. Na Bíblia, o novo céu e a nova terra não é isso. O novo céu e a nova terra é aquela caneta, com 50 anos de uso, se tornando agora nova, pela ação do Espírito Santo, pela ação de Jesus Cristo na nossa vida. Irmãos, essa é a terceira bênção dessa pregação que nós observamos aqui. O Cristo é Jesus, é o nosso Senhor Jesus. O Messias é Jesus. Vocês que recusaram o Senhor da vida, vocês que o mataram, vocês serão redimidos e restaurados. Por isso, então, essa terceira bênção nos lembra: como está a sua vida hoje? Como está a sua história hoje? O nosso Deus não é um Deus que risca e joga fora, mas é um Deus que restaura. Deixa eu te perguntar, como está a sua relação com seus filhos? Como está a sua relação com o seu marido, com a sua mulher? Como está a sua relação com o próprio Deus? O nosso Deus é um Deus de restauração. Nunca se esqueça disso. E essa é a terceira bênção do nosso Senhor. Querido irmão, o Senhor fará nova todas as coisas. Continue a caminhar. O autor da vida, Ele continua sendo o autor da vida. Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra de Deus Pai, Ele está presente aqui conosco, nos dando da sua proteção, nos dando da sua provisão, nos dando da sua presença e do seu poder de uma forma real aqui hoje. O que Pedro e João fizeram na vida daquele homem, não é o maior dos milagres. Um coxo vir a andar. Sabe qual que é o maior dos milagres? Um pecador miserável, ao ouvir a pregação do Evangelho, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e professar ser Jesus Cristo o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe. Coloque-se de pé, eu quero orar com você e por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu vou te dar 1 minuto, para que a despeito de tudo que você ouviu aqui, você sonde o seu coração. Como anda a sua vida? O que precisa dessa mão do Senhor? O que precisa desse poder do Senhor? Lembrem-se, nosso Deus, Ele não muda cenários, o nosso Deus muda pessoas, e você é o objeto que o Senhor está enviando nessa noite, para transformar situações, para transformar contextos, para mudar a história da sua família, para mudar o ambiente do seu local de trabalho, para mudar a história da sua igreja. Você é dotado desse poder, que João e Pedro aqui eram dotados. Nós recebemos desse poder. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse momento, e nós queremos te agradecer, Pai, porque ao olhar para a cruz, Jesus, nós nos lembramos, que o Senhor poderia ter liquidado cada um de nós, exterminado a nossa vida, Jesus. Cada um aqui, Pai, sabe o que nós já fizemos contra Ti, Senhor, mas o Senhor nunca nos desamparou, o Senhor nunca deixou de nos amar, o Senhor nunca, Pai, deixou de nos amar, o Senhor nunca deixou de estar presente, mesmo nós seguindo caminhos, Pai, tão diferentes às vezes, tão ruins, o Senhor é o Deus que nos chama para perto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós, ao lermos a Tua palavra, nós lembramos como o Senhor foi presente na vida da Tua igreja primitiva, como tudo aquilo que foi prometido lá no Antigo Testamento, nós vemos se cumprindo de uma maneira cabal no Novo Testamento e na igreja, Senhor. Mas essas mesmas promessas nós colhemos ainda hoje. Obrigado, Jesus, por esse poder que está sobre nós, que faz com que, mesmo enfrentando lutas, batalhas tão difíceis e árduas,
nós podemos olhar para os céus e dizer: obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem tem me fortalecido. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que tem me mantido de pé. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que tem conduzido a minha história. Pai, e que assim seja, Senhor, na nossa vida, até o dia que nós, pela última vez, olharemos para os céus e veremos o Senhor vindo nos buscar, ou para aguardar contigo o último dia, o glorioso dia, ou para entrar na glória. Que o Senhor fortaleça cada um de nós, que o Senhor abençoe, Pai, cada família aqui presente, e que o Senhor aqueça no nosso coração esse amor pelo Senhor e pela Tua obra, em nome de Jesus, amém.